Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver: estudo estabelece diretrizes para acelerar a transição de agricultores familiares para a produção orgânica. No município com o maior rebanho bovino per capita do país, a implementação de sistemas agroflorestais no cacau é alternativa para diversificar a produção e combater a emissão de gases de efeito estufa. E ainda o que aponta o relatório da ONU sobre as mudanças climáticas globais. Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje com um alerta. Os compromissos climáticos ainda não são suficientes. A temperatura do planeta pode subir 2,5 graus até o fim do século. É isso que aponta o secretário executivo da Convenção do Clima, Simon Stiell. Acompanhe comigo aqui no telão. Em entrevista à imprensa essa semana, ele disse o seguinte: a tendência de queda das emissões para 2030 mostra que as nações estão fazendo alguns progressos, mas nós ainda não estamos nem perto da escala e do ritmo das reduções de emissões necessárias para nos colocar no caminho de um mundo aí de 1,5 graus Celsius. A tendência de queda das emissões, então, como eu disse, mostra aí alguns progressos, mas, segundo ele, esses progressos ainda não são suficientes. Isso foi, inclusive, divulgado aí em um relatório da ONU. E a gente, claro, que continua acompanhando isso e trazendo aqui também os esforços que os países vêm fazendo nessa linha, especialmente o Brasil. Agora eu faço uma pergunta, você que está me assistindo, você já teve vontade de fazer ou até já fez a transição aí da sua produção para orgânicos, para reduzir a dependência de agroquímicos? Responde então a nossa enquete, participe aqui com a gente do programa. Você responde sim ou não pelo nosso WhatsApp. O número é 011 94379 7041. E terminou ontem, aqui em São Paulo, a 7ª edição do Congresso Nacional das Mulheres, Mulheres do Agro. Foram 2 dias aí de muita discussão técnica voltada para o público feminino. E agora a gente confere os melhores momentos, olha só. Priscila Paiva, jornalista e apresentadora do Canal Rural, foi a mestre de cerimônia do congresso, que contou com a presença de 2.500 mulheres em busca de conhecimento. O primeiro painel do segundo dia do evento focou no tema cadeia produtiva da proteína animal. O presidente da Abraleite, Geraldo Borges, falou sobre a responsabilidade social e sustentabilidade na produção leiteira para garantir a segurança alimentar. Ele reforçou ainda a posição do Brasil como o 3º maior produtor mundial de bebida, com mais de 34 milhões de litros por ano, abrangendo 98% dos municípios brasileiros e empregando aproximadamente 4 milhões de pessoas. ESG, produção com sustentabilidade, é um tema de extrema importância. E o que eu disse aqui hoje, nós precisamos também comunicar melhor, mostrar para a sociedade, mostrar para o mundo que nós já produzimos com sustentabilidade, o Brasil de maneira geral, as nossas cadeias produtivas de proteína animal, e que nós estamos preocupados em cada vez mais melhorar essa produção de forma sustentável. Nós estamos nesse caminho, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, não só de alimentar a nossa população, mas de ser o grande celeiro do mundo. Nós hoje já somos importantes exportadores de várias proteínas animais e seremos em breve um grande exportador de leite também, até pelo trabalho que o setor faz, o setor aqui, inclusive, que conta com a Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que divulga e trabalha muito essa questão da produção sustentável. Oswaldo Pereira Ribeiro, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, destacou a importância da tecnificação para o setor e explicou os motivos que fazem de Mato Grosso um estado exemplo de sustentabilidade. O estado é um estado que tem 66% de suas reservas nativas preservadas, apesar da grande produtividade, porque se preocupa muito hoje com as ferramentas da pecuária moderna.
que são a nutrição, genética, sanidade e manejo, né? Nós temos hoje muita parceria com as Embrapas, por exemplo, no caso da Cremate, nós temos parceria de pesquisa com 3 Embrapas, Agro Civil Pastoril, em relação à integração lavoura, pecuária, floresta, a Embrapa Gado de Corte, com relação à fixação de gás carbônico no Pantanal, que é uma coisa que não existe hoje, quer dizer, não vão ter dados, vai começar a ter dados daqui ao ano que vem. Quer dizer, temos projetos de pesquisa com a Embrapa Pantanal também para fazenda sustentável. Quer dizer, então hoje nossa preocupação é continuar preservando, produzindo cada vez mais carne com menos terra. A insegurança alimentar também foi assunto do segundo painel no encontro. Exemplos de combate à desnutrição, como a atuação da ONG Cidade Sem Fome, foram mostrados. A ONG Cidade Sem Fome tem 2 grandes projetos aqui na capital paulista. O primeiro projeto é o projeto Hortas Urbanas. A proposta do projeto Hortas Urbanas é usar todos os espaços que não têm nenhuma utilização específica até aquele momento e transformar essas áreas em polos de produção de alimentos, comercializar esses alimentos para gerar recursos para as pessoas beneficiárias que trabalham nesse projeto. Tá? O segundo projeto é o projeto Hortas Escolares. A Cidade Sem Fome implanta hortas escolares na rede pública de ensino municipal e estadual na nossa cidade e essa proposta tem como objetivo trabalhar com a educação ambiental com as crianças, mostrar para eles qual a importância do solo, da chuva, do sol para as plantas, trazer um pouco mais próximo a elas as noções de onde e como são produzidos os alimentos que eles consomem no dia a dia. Durante o evento, foram divulgadas os primeiros colocados da 5ª edição do Prêmio Mulheres do Agro. Minas Gerais teve uma contribuição importante. 3 produtoras do estado subiram ao palco para receber a premiação. A audiência do encontro foi recorde se comparado ao ano de 2019, quando aconteceu o último formato presencial. Um sucesso aí de evento organizado por essa mulherada do agro. E agora a gente fala sobre o município com o maior rebanho bovino per capita do país, que tem a implementação de sistemas agroflorestais na produção cacaueira, aparecendo como uma alternativa para a diversificação da produção agrícola e florestal, além de ser também uma aliada no combate à emissão de gases de efeito estufa. Esse município é São Félix do Xingu e fica no Pará. E eu falo sobre isso agora com Eduardo Trevisan, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Muito prazer estar aqui hoje falando para vocês. Prazer é todo nosso, Eduardo. Vocês têm, inclusive, no Imaflora, um estudo que mostra aí o quanto que cada hectare plantado de cacau orgânico permite compensar aí em relação às emissões por hectares na atividade de pecuária extensiva. Como que é esse cálculo? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Esse estudo foi feito em várias propriedades, mais de 50 propriedades em São Félix do Xingu, e as propriedades familiares, elas todas são compostas por uma área de pecuária e áreas de cacau, tá? Algumas cacau orgânico, outras cacau convencional. E a gente viu a pecuária extensiva, ela tem um balanço negativo de emissões de carbono, quer dizer, ela emite mais carbono do que ela sequestra. Mas o cacau orgânico e o próprio cacau convencional é o contrário, ele retira mais carbono da atmosfera e ele causa um balanço positivo. Então, para cada hectare de cacau orgânico, ele compensa outros quase 3 hectares de pecuária extensiva no município. Então, a propriedade da agricultura familiar nesse sistema que possui o cacau orgânico, ela é carbono negativa. Quer dizer o seguinte, ela fixa mais carbono do que ela emite. Então, isso traz um benefício para todo mundo, né? Que legal. Aí eu te pergunto, como é que está hoje o avanço da implementação aí dos chamados SAFs, os sistemas agroflorestais, na produção de cacau dessa região? Como é que tem sido essa relação e esse avanço aí nos últimos anos? O plantio de cacau está crescendo muito, não só em São Félix do Xingu, como todo o estado do Pará, né? O sudeste do Pará, ele é a segunda região mais importante, ele perde para a região da Transamazônia, que é a mais tradicional em plantio de cacau. E no sudeste do Pará, onde está São Félix do Xingu, Tucumã e outros municípios ali, o cacau está crescendo muito,
principalmente a agricultura familiar. E o nosso trabalho tem sido muito trazer para os agricultores, para os produtores, a informação, a importância de fazer um sistema com árvores nativas, árvores frutíferas, porque existe sempre uma tendência do produtor a plantar somente o cacau a pleno sol, e tem vários estudos mostrando os benefícios de você ter também árvores nativas e frutíferas no meio do cacau, que a gente cria um modelo chamado sistemas agroflorestais, tá? Mas realmente o cacau ele é uma cultura, o cacau ele é nativo da Amazônia, né? Ele é plantado no Brasil, principalmente na região da Bahia e também do Espírito Santo e no Pará, mas ele traz muitos benefícios para o solo, para a retenção de água. Para quem conhece uma lavoura de cacau sabe que o cacau ele protege o solo, as folhas caem, ele é um lugar sombreado, bom para o trabalhador, para os agricultores trabalharem. Então, não é à toa que essa cultura está crescendo muito. Ela gera uma renda mais ou menos 5 vezes maior do que a pecuária extensiva. Então, para cada hectare de cacau plantado, ele gera a mesma renda de outros 5 hectares de pasto. O pasto extensivo, não aquele pasto produtivo, mas que é muito difícil encontrar nessa região ainda. Então, ele traz benefícios para o agricultor, que ele tem uma renda e uma diversificação da produção dele. Não que a pecuária não seja boa, ela é importante também, mas com 1 hectare ele consegue renda de 5 hectares de pasto. Então, ele gera renda e ele traz benefícios ambientais. Por exemplo, o carbono, como a gente já falou, ele sequestra carbono na atividade, ele protege o solo da área, então ele retém mais água, que isso ajuda nas nascentes e tudo mais. Então, o cacau acaba sendo, para essa região da Amazônia, para o Pará, um excelente negócio, especialmente para o agricultor familiar. E ainda é uma commodity internacional, né? Agora você falou essa questão da agricultura familiar, né? A gente sabe que dentro desse trabalho existe uma parceria aí com a cooperativa, né, do Alto Xingu e a Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, com ações que contemplam exatamente os agricultores familiares de cacau, né? Que ações que são essas, Eduardo? Então, esse projeto ele tem parceiros, não só a cooperativa, que é a Campax, que já atua na região há mais de 10 anos, a Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, também da Prefeitura Municipal, da CEPLAC, outras ONGs que atuam naquela região. A Campax tem um papel importantíssimo porque ela comercializa o cacau dos agricultores familiares daquela região, traz muita liquidez, como você disse, Sara, o cacau é uma commodity, então ela tem uma liquidez muito grande, é praticamente dinheiro na mão do produtor, e a cooperativa faz esse papel de levar também informações técnicas, assistência técnica para os produtores e também fazer a comercialização, tá? E a Associação das Mulheres é bem interessante que todas elas também produzem cacau, mas a iniciativa dela, hoje a gente tem 50 mulheres empreendedoras naquela região, tá? E elas produzem subprodutos, como polpas de frutas, produtos que tem dentro do saco. Então, na mesma lavoura de cacau, elas plantam frutíferas, por exemplo, e daí elas podem fazer polpa, fazem geleias. Isso gera também uma renda adicional para a família, né? Para elas também poderem decidir com o dinheiro delas onde elas vão utilizar esse dinheiro. E também é mais uma diversificação. Então, na agricultura familiar, a gente fala que é importantíssimo que haja essa diversificação. Então, em geral, ali os produtores têm a pecuária, leiteira, ou às vezes de corte, de cria, tem o cacau e as mulheres também têm as frutas, tá? Sem dúvida, né? Diversificação e agregação de valor também. Agora, Eduardo, você comentou, né, sobre a produção de cacau hoje no Brasil, falou da Bahia, e hoje mais de 25%, né, dessa produção aí estão concentradas no estado do Pará, que é exatamente o que a gente está falando, né? E uma cadeia que tem aí a predominância da agricultura familiar. E ajuda muito, né, a fazer esse consórcio também, como você bem colocou. Quais que são as expectativas em relação ao cacau daqui para frente? Tem potencial para ele crescer ainda mais nessas regiões? Sim, o Brasil ele é atualmente o 6º, 7º maior produtor de cacau do mundo, já foi o primeiro. Então, os países africanos como Costa do Marfim e Gana são os maiores do mundo, né, na produção de cacau. E o Brasil tem um potencial enorme de crescer nessa participação, até porque hoje o Brasil ele não produz todo o cacau que ele precisa para a indústria brasileira. Então, a indústria de chocolate, né, de derivados, ela chega a importar cacau de outros países para poder suprir o mercado interno.
Então, a gente já pode entender que tem uma demanda muito grande. No passado, a gente teve problemas com doenças, principalmente na Bahia, que foi tradicionalmente o maior produtor do Brasil. Mas agora tem várias tecnologias, muito conhecimento que foi trazido, inclusive essa questão dos sistemas agroflorestais e árvores e plantas que são mais interessantes de plantar junto com o cacau. E o Pará tem sido pioneiro, né? Ele tem tido muito investimento do próprio governo do estado, dos governos locais, municipais e das entidades e produtores na implantação desses sistemas agroflorestais com cacau. E o Pará deve ser em breve, já há algum ano sim, outro não, mas deve destacar como é o produtor dessa amêndoa do cacau em termos brasileiros, tá? Então o Brasil tem muito a crescer. O cacau, ele, como eu disse, tem uma liquidez muito grande para o produtor. E ele também pode ser feito cacau especial. Aí você vai criar um chocolate de qualidade. Essa indústria também está crescendo muito, cosméticos, enfim, outros produtos que são feitos à base do cacau. Maravilha. Eduardo Trevisan, do Imaflora, obrigada pela sua participação aqui. Bom fim de semana para você. Até mais. Muito obrigado. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. E agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver o quadro Eu Sou o Planeta. E ainda, estudo estabelece diretrizes para acelerar a transição de agricultores familiares para a produção orgânica. Nós já voltamos. Quando pisamos na terra, sentimos seus desafios. Somos parte de um grande reinado que vence batalhas contra plantas daninhas, pragas e doenças. A Corteva está com você nessa missão, oferecendo um poderoso e completo portfólio para o controle das ameaças. Em terra de soja, quem usa o melhor portfólio é rei. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Cafu, qual vai ser o gol mais importante da Copa, Cafu? Vai ser um gol pelo planeta. Por isso eu voltei pro campo. Para jogar junto com a UPL, a FIFA e o produtor brasileiro. Para marcar um gol pelo resgate de carbono. Pela segurança alimentar no mundo inteiro. Vai ser um gol do meio do campo. E a gente vai comemorar. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato, mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Bom dia, Senar MT. Muita informação técnica direto de Mato Grosso. Luiz Patrone e os instrutores do Senar MT trazem dicas, técnicas e novidades para ajudar você, produtor e trabalhador rural. Toda quarta, 8h20 da manhã. Bom dia, Senar MT. Oferecimento Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Estamos de volta e agora a gente acompanha o resultado da enquete, que nós trouxemos no início do programa hoje. Como a gente pode ver, a pergunta foi a seguinte, só recapitulando. Você já teve vontade de fazer ou já fez alguma transição na sua produção para orgânicos?
Segundo, né, o nosso público, 66,7% das pessoas que responderam à pesquisa, sim, já pensaram ou já fizeram, e pouquinho mais de 33% não. Então, fica aí o resultado da nossa enquete de hoje. E tendo em vista essa demanda, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, FGV, elaborou, né, uma pesquisa com recomendações, um estudo com recomendações para o setor público e também privado para incentivarem a transição de pequenos produtores. Por esse motivo, eu vou conversar agora ao vivo com a Thaís Brandão, que é pesquisadora da FGV, para tirar algumas dúvidas. Thaís, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara, e todo mundo que nos escuta aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Então, para começar, pode ser lucrativo aí para pequenos produtores fazerem essa transição para a agricultura orgânica? Porque, claro, se mexe no bolso é sempre importante a gente entender, né? Sim, sim, e pode ser lucrativo, sim, né? A gente tem aí a agricultura orgânica, ela é um diferencial, né, no mercado de alimentos. Então, o alimento orgânico ele pode ser vendido normalmente aí até 30% do preço, né? Tem algumas variações, mas existe aí um mercado de orgânicos que tem uma demanda crescente, né? Então, a gente vê também esse mercado crescendo em média aí 30%, né? A gente teve um crescimento mais baixo durante esse último ano aí por conta de questões mais de contexto, mas ele vinha aí crescendo em média 30% ao ano. Então, existe aí um potencial grande, né, de explorar esse mercado. É um mercado que traz um diferencial, né, na agricultura orgânica, e muitas vezes a principal motivação do agricultor familiar para fazer a transição para a produção orgânica é justamente o aumento de renda que essa produção, né, e a comercialização desses produtos representa para ele. Legal. E quais que são os desafios aí, os principais? Principais desafios que os agricultores têm, né, para fazer esse processo de transição para a produção orgânica. Assistência técnica no campo, né, para apoiá-los aí com práticas, né, para fazer a transição. Que insumos eu devo usar, que insumos eu não devo. Como fazer a transição, qual insumo eu preciso substituir e por qual, né, o que substitui o quê. Então, tudo isso são informações importantes aí, e como fazer essa substituição, né, então precisa aí de um apoio técnico em campo. A disponibilidade de insumos também, né, os insumos de fato que podem ser usados para a produção orgânica ainda é um desafio, né, a gente tem aí um mercado de insumos biológicos, né, produtos com controle biológico também para substituir os agrotóxicos, que está em crescimento, mas ainda é um desafio encontrar esses insumos e que eles estejam financeiramente acessíveis, né, que tenham um preço aí acessível para o produtor, especialmente o pequeno. O acesso à certificação também é um desafio. Então, pagar a certificação, né, a certificação pode ser ter um valor alto aí para o agricultor, especialmente familiar, né, que tem aí uma renda mais baixa. Atender às exigências do processo de certificação também, né, é um desafio. Existe aí uma documentação, uma burocracia que precisa ser atendida, que muitas vezes é difícil para o agricultor familiar. E conhecer também as formas possíveis de certificação, né? Tem a certificação por auditoria, mas tem outros caminhos. Essa informação não está clara também para o agricultor, então esse é um desafio. O outro é o financiamento da transição, né? Então, muitas vezes o processo de transição envolve algumas perdas, envolve um investimento que o agricultor precisa fazer em novos insumos, em preparar a terra de outra forma, em equipamentos, enfim, e ele precisa de recurso para isso, né? E ele não consegue vender o produto ainda a um preço diferenciado enquanto ele não tem a certificação, mas tem os investimentos que ele precisa fazer. Então, existe aí uma lacuna aí de recursos, né? Então, o financiamento também é um desafio importante aí que o agricultor precisa enfrentar. E a própria comercialização no período de transição é um desafio, porque o agricultor ele ainda não tem o selo, então ele não consegue diferenciar no mercado, né? Então, e ele já está tendo aí algumas despesas do processo de certificação, de transição e também de certificação, e que precisaria aí de um recurso a mais para conseguir fazer isso, né? Então, a comercialização acaba ficando também sendo um desafio aí, né? Não existe um mercado estabelecido para produtos em transição, né? Entendi. Ou seja, investimentos maiores, retornos maiores também, mas tem um caminho aí no meio disso tudo. Agora, falando da questão da legislação, né? Alguns estados já contam, inclusive, com alguns incentivos, né, nessa linha. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo aprovou esse ano, lá no início do ano, em fevereiro, o protocolo aí de transição agroecológico, que fala de uma transição gradual. Como que estão os outros estados? Você tem essa informação? Como é que está no resto do Brasil isso? Legal, o protocolo de transição agroecológica é uma conquista muito grande, aí, muito legal, né, do estado de São Paulo. A gente tem aí como uma referência muito legal também a atuação do Paraná nessa agenda, né? O Paraná tem um programa que chama Paraná Mais Orgânico, que é estadual,
e que esse programa ele oferece certificação orgânica gratuita, né? Tem um serviço de certificação pública, então o agricultor não tem esse custo, né, para fazer certificação, isso já facilita bastante o processo, né? E eles também oferecem assistência técnica e extensão rural para o agricultor que quer fazer a transição, né? E é focado aí em agricultor familiar. Então, tem uma política pública muito legal que acontece lá, né? Que tem dado resultado bacana, porque eles têm aí um número considerável de agricultores orgânicos, né? São mais de 4 mil agricultores, acho que é o estado que tem o maior número de agricultores orgânicos do país, né? Um dos estados, se não o estado. Então, tem gerado aí um resultado bom, né? E essa política também tem incentivado aí a formação de profissionais de assistência técnica e extensão rural, né? Que vão atender o agricultor no campo, já com conhecimentos, né? De práticas agroecológicas, de produção orgânica. Então, tem aí um trabalho também de formação desse corpo técnico que tem que apoiar o agricultor. Então, essa é uma política muito legal de referência, né? E, inclusive, aqui no estado de São Paulo, a gente está aí no processo de construção do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, decorrente aí, né, da regulamentação da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de São Paulo. E tem ocorrido muitas trocas aí super ricas entre Paraná e São Paulo, para justamente, né, trazer aí o melhor que tem no Paraná com o melhor que tem em São Paulo, né? A gente conseguir fazer um plano com esses aprendizados já incorporados, né? Legal, Thaís Brandão, da FGV. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Até mais. Obrigada, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. E hoje a gente acabou se alongando um pouquinho nas nossas entrevistas, então o quadro Eu Sou o Planeta, que iria ao ar no programa de hoje, vai ficar para a próxima semana. E com isso eu encerro o Planeta Campo de hoje, desejando para você um excelente final de semana. Tchau, fui, até mais! Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, The Gigaton Challenge. Apoio